Debate. RDTV traz todos os detalhes do primeiro confronto entre os candidatos ao governo de Mato Grosso. Você não pode manter o comportamento de procurador de ficar atacando, acusando. E ainda uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado, João Batista de Souza. Veja esses e outros destaques no RDTV desta terça-feira, dia 26 de agosto, que começa agora. Olá, tudo bem? O primeiro debate entre os 5 candidatos ao governo de Mato Grosso, nesta segunda, dia 25 de agosto, realizado pelo Grupo Gazeta de Comunicação, parece ter sido um prenúncio do tom do pleito deste ano, o ataque. Confira os bastidores desse evento. O primeiro candidato ao governo a chegar, acompanhado apenas por alguns assessores e outros postulantes do partido, foi José Marcondes Neto, Muvuca, do PHS. Ele falou sobre a postura que teria durante o debate. O tom será propositivo. É um momento importante da nossa democracia de demonstrarmos inequivocamente aquele que tem preparo para governar o nosso Estado. Nós iremos fazer um debate de propostas, de ideias. O candidato do PDT, Pedro Taques, chegou quase na mesma hora em que o adversário do PSD, José Riva, que passou rápido enquanto a imprensa entrevistava o senador. Mostrar propostas para que o cidadão possa escolher dentre os candidatos existentes. Qual será o tom desse debate? O tom propositivo, né? Nós vamos mostrar que temos as melhores propostas, apenas isso. Com o debate iniciado, o prefeito Mauro Mendes, do PSB, tentou sair despercebido, mas não escapou das perguntas dos jornalistas e foi questionado sobre o horário do expediente. O debate está sendo bastante tranquilo, eu vejo que os candidatos estão tendo algumas oportunidades de falar um pouco sobre os temas mais relevantes aí, né, que interessa ao eleitor mato-grossense e certamente alguns temas extra-pauta, como nós poderíamos chamar, né, que se refere aí às vidas pessoais ou pregressas dos candidatos, mas que também podem e devem ser debatidas. O senhor não tem horário de serviço, prefeito? Não, o horário do almoço é agora, mas eu sou agente político, isso já foi julgado pelo TSE, e o norte da sociedade são as nossas leis e os nossos tribunais. Eu estou agindo de acordo com as nossas leis e com os entendimentos dos tribunais. Os jornalistas ficaram em uma sala próxima ao estúdio, junto com os assessores. Salas privadas foram reservadas aos candidatos e coordenadores de campanha, local para onde os postulantes correram durante o intervalo provocado pelo horário obrigatório eleitoral. Mas eles tiveram que enfrentar uma barreira humana, dezenas de jornalistas e perguntas sobre o clima dentro do estúdio. Está tranquilo, estamos debatendo propostas. É uma pena que alguns candidatos não sabem nem quantos quilômetros de rodovia vão construir no Estado. Ou seja, não demonstram um despreparo absoluto para governar Mato Grosso. Nós temos um programa de metas com propostas objetivas para o nosso. O senhor acha que o senador Taques age como procurador e não como... Continua agindo como procurador, só sabe apontar dedo, acusar, atacar os outros, mas não apresenta proposta para quem quer ser governador, para quem quer ser chefe do Poder Executivo. Esse comportamento de procurador, se virar governador, vai travar o Estado e nós vamos sofrer muito com isso. Atacado pelos adversários, especialmente no final do debate, Taques disparou. Tem jogo combinado, né? Quanto à colocação do Riva, que o senhor devia ter feito mais no Senado? Sim, eu sou o senador que mais apresentou o projeto. Aliás, por isso eu fui candidato a presidente do Senado, né? O candidato José Riva, do PSD, não deixou de tocar no nome do adversário pedetista, que mais parecia um desafeto. Já José Marcondes, o Muvuca, do PHS, falou sobre as acusações que fez e prometeu mais polêmicas. O candidato Pedro Taques, na verdade, ele está fugindo de algumas perguntas, estrategicamente, falando de outros assuntos mais populares. Não está enfrentando algumas perguntas que estão sendo feitas a ele. Muita máscara sendo caída, sendo derrubada aí, muito lobo em pele de cordeiro e vai vir muito mais. Tem uma segunda parte ainda. Após o breve intervalo, os candidatos voltaram para o debate e os ânimos ficaram ainda mais tensos. A expectativa é grande pela saída dos candidatos após o debate. Estamos aguardando, eles estão saindo agora, estão terminando o debate nesse exato momento. Tivemos a oportunidade de falar do sentido do nosso governo, que será um governo de compromisso com as pessoas, de participação, renovado, de desenvolvimento econômico, de avanço na infraestrutura e de prioridade máxima às políticas sociais. Já indo embora, José Riva, do PSD, voltou a falar de Taques. Acho que foi bom o debate. O povo de Mato Grosso vai ver quem fugiu da resposta, quem fugiu do debate. Vai ver que
O candidato do PDT, por ser um ex-procurador, devia saber que quando ele voa de carona no avião, ele devia declarar. É assim a lei, infelizmente ele não fez. Vai ver que realmente a lista existe, ele está investigado pela Polícia Federal, ele está lá na lista, e vai ver quem se preocupou em responder tudo, sem fugir do assunto. Principal alvo das críticas dos concorrentes, Pedro Táxi, do PDT, fez um balanço do confronto. Eu respeito todos os candidatos, para mim a política é um instrumento de transformação. A política surge para que as pessoas não se odeiem, não se matem. Eu quero ser governador de Mato Grosso, não quero ofender quem quer que seja, como todos aí fizeram. E depois de toda essa movimentação nos bastidores, confira agora os principais momentos do primeiro debate entre os candidatos ao governo de Mato Grosso. O debate da TV Record com os candidatos ao governo durou 2 horas e meia, com a interrupção do programa eleitoral gratuito, e foi dividido em 4 blocos. O primeiro contou com a participação de jornalistas dos principais sites de políticas de Mato Grosso, a exemplo de Jacques Gotti, representando o portal RD News. Coube a ele a primeira pergunta do debate, direcionada por meio de sorteio ao candidato José Riva, do PSD, que demonstrou um pouco de nervosismo ao falar sobre o enxugamento na máquina pública, assunto que o candidato José Marcondes, o muvuca do PHS, aproveitou para polemizar. Já o candidato Pedro Táxi, do PDT, negou já no primeiro questionamento sobre o suposto envolvimento dele na Operação Ararate, tendo como vice de candidata Tete Bezerra, do PMDB, Cubelu de Cabral, do PT, falar sobre os legados deixados pelo governador Silval Barbosa, também do PMDB. Depois disso, saúde, segurança e educação estiveram na pauta dos candidatos nos primeiros blocos, mas as acusações mútuas deram o tom do fim do debate. Candidato, o senhor é candidato a governador, o senhor não pode manter o comportamento de procurador de ficar atacando, acusando. Eu te perguntei sobre o seu programa de metas para a infraestrutura rodoviária. O candidato Lúdio, o candidato do Silval Barbosa, infelizmente ele não entendeu o que nós falamos. Eu quero dizer a você, cidadão, aquele que interessa nesta eleição, aquele que nós estamos aqui debatendo propostas para você. Eu quero dizer que nós não faremos estradas em péssimas condições como as que existem hoje. As OS não ficaram de fora do debate. Olha, candidato Lúdio, realmente nós votamos assim como votou o PT, através dos seus parlamentares, assim como votaram muitos outros parlamentares. Eu já venho fazendo essa gestão para colocar na pauta a votação dessa matéria, mas entendo que mais importante do que colocar essa matéria na pauta é o próprio governo tomar a iniciativa de apresentar uma proposta que possa melhorar a saúde pública no Estado. O clima, que já estava quente, ferveu com uma intervenção de muvuca ao provocar taques em especial. Candidato, nós temos que discutir proposta, mas temos que discutir também caráter. O senhor, quando Luiz Antônio Pagô foi enxotado do governo federal, em função dos desvios, em função de muitas questões, o senhor inquiriu ele por um calhamaço de papel e falou que era viciado, inclusive, em ler relatórios. E desses relatórios o senhor disse que nas obras da BR-060 de Jataí de Goiás havia sobrepreço de 95 milhões de reais. O Pagô está na sua arrecadação de dinheiro para a sua campanha. O que o senhor diz? Sim. No tocante ao Luiz Pagô, se o candidato muvuca tiver alguma coisa contra ele, faça a representação de vida nas autoridades competentes. O Luiz Pagô está, sim, ajudando na campanha eleitoral, não está fazendo arrecadação, está ajudando na organização da campanha eleitoral. Não existe uma condenação contra ele. Lúdio questionou também a origem da verba de campanha do pedetista. Temos que combater os bilionários que não pagam impostos e doam milhares de reais para a campanha dos adversários. Lembrar o Táxi que o seu principal doador nessa campanha, o seu Nelson José Vigolo, que doou 950 mil reais em dinheiro para a sua campanha, deve 2.350.000 reais em ICMS. Não paga imposto e financia a sua campanha, e nós ficamos sem recursos para investir em segurança pública. O candidato do PDT bem que tentou se ater a propostas, mas a cada esforço recebia pesadas críticas. O senhor entende bem de agronegócio porque na doação de campanha teve 2 bilhões e 100 milhões de reais
sendo que o Nelson José Vigolo, dono do grupo Bom Jesus, doou 1,2 milhões para sua campanha só na primeira prestação, e o Eraí doou 900 milhões, é a mesma panelinha, dando 2 bilhões e 6, é lógico que o senhor tem que defender essa turma aí que são os futuros chefes do senhor, caso o senhor, no hipotético eventual governo, né, se mostrando aí o maior laranja da história política de Mato Grosso. Mas quando questionado sobre a atuação que teve como senador, Taques não perdeu a oportunidade de contra-atacar o social-democrata, que teve a candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral. Eu apresentei e consegui aprovar um projeto que é muito importante, não só para o Mato Grosso, mas para o Brasil. Transformar a corrupção em crime hediondo, para prender político corrupto. Este projeto foi aprovado em razão das manifestações dos meses de junho e julho. Aparentemente desconfortável, José Roberto do PSOL parecia mais alheio aos intensos embates e, visivelmente desconfortável, recorreu à leitura quase todas as perguntas e respostas do debate. O confronto terminou com as considerações finais dos candidatos. Todo o debate foi retransmitido pelo RDTV em tempo real, com a intensa participação dos internautas. E durante o horário eleitoral gratuito, na noite desta segunda-feira, dia 25 de agosto, os principais candidatos ao governo do estado, exploraram o debate realizado pela TV Record, que ocorreu pela manhã e foi retransmitido pelo RDTV. Lúdio Cabral, do PT, Pedro Taques, do PDT e José Riva, do PSD, afirmaram nas propagandas que foram os vitoriosos do confronto. José Roberto, do PSOL, e José Marcondes, o Muvuca, do PHS, optaram por manter a mesma propaganda do primeiro horário eleitoral. Lúdio, além de ter se classificado como vencedor do debate, apresentou propostas para a educação. Taques, que também se declarou vitorioso no embate da TV, apelou para o lado emocional. Com o depoimento, explicou que pretende realizar sonhos e atender à esperança da população. Já Riva, que também propagou ter vencido o debate, começou o programa apresentando as secretarias que irá implantar caso seja governador. Mais informações na reportagem de Larissa Malheiros, no portal do Grupo RD News. E confira agora a agenda dos candidatos para o governo para esta terça-feira, dia 26 de agosto. Pedro Taques, do PDT, participa de encontros, reuniões e do Fórum Permanente de Odontologia. Lúdio Cabral, do PT, estará presente em diversas reuniões, concede entrevista e visita os camelôs e participa do mesmo fórum que Taques. À noite, estará com ministros de Relações Institucionais Ricardo Bezoini, onde participam de reuniões com prefeitos e depois realiza ato político. José Riva, do PSD, não forneceu agenda. Muvuca, do PHS, se reúne com a coligação e visita os bairros de Cuiabá. José Roberto, do PSOL, cumpre compromissos internos e grava o programa eleitoral. E o ministro de Relações Institucionais, Ricardo Bezoini, do PT, estará em Cuiabá nesta terça-feira, dia 26 de agosto, para participar de ato político que reunirá prefeitos e vice-prefeitos dos partidos que integram a base aliada da presidente Dilma Rousseff. O presidente estadual do PT, William Sampaio, que também é coordenador-geral da campanha da presidente em Mato Grosso, explica que o ministro falará aos gestores municipais sobre a importância em reeleger Dilma. Além disso, Bezoini deverá manifestar apoio à candidatura de Lúdio Cabral ao governo do estado. A tendência é que lideranças de outros partidos, como PDT e PP, compareçam ao ato político, como os progressistas Eraí Maggi e Carlos Fávaro. Mais informações na reportagem de Camila Cecílio, no portal do Grupo RD News. E você não saia daí, porque na volta temos ao vivo uma entrevista com o presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso, João Batista de Souza. Eu convido você a participar desse bate-papo, lógico, enviando seu questionamento por meio do endereço tv.rdnews.com.br. Acesse o chat. Mas antes, uma breve previsão do tempo. O dia deve permanecer nublado. Faz 24 graus na capital. São 8 horas e 46 minutos. Vejo você em instantes no portal do Grupo RD News e também na TV Mato Grosso, no canal 27.
A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. É benefício para nossa saúde, é qualidade de vida. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. A gente pode observar que agora eles estão caprichando, não é mais uma casquinha de ovo. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Você sabe onde seu filho pode brincar. Ele não. Evite os acidentes domésticos. Uma campanha Unimed Cuiabá. No mundo atual, a velocidade da notícia anda no tempo do próprio acontecimento. E você analisa, opina, busca, atualiza, onde quer que você esteja. A notícia tem que estar na sua tela, na palma da sua mão e onde você quiser. Um site de notícias só é completo quando você pode compartilhar, assistir e participar dos acontecimentos. RD News, RD TV e blog do Romilson. Jornalismo político e interativo. Leia, assista e opine. A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando a todo vapor no projeto Novos Caminhos, o maior programa de asfalto da história da capital. Eu já moro aqui há 20 anos e nunca foi feito um trabalho desse aqui. Já são mais de 30 bairros recebendo asfalto de alta qualidade. E é um asfalto muito bom, não é aquela casquinha de ovo que nem se diz, não. Até 2016 serão 300 quilômetros de asfalto novo e 500 quilômetros de recapeamento. Prefeitura de Cuiabá, junto com o cidadão. Quer ver sua cidade melhorar? Mande uma mensagem para a Prefeitura. Instale em seu smartphone o Colab, um aplicativo gratuito que liga você aos gestores da cidade. Você pede melhorias, interage e recebe respostas dos órgãos públicos. Acesse www.colab.re. Suas ideias e o trabalho da Prefeitura vão se conectar. Prefeitura de Rondonópolis. Avançar é o nosso compromisso. De volta com o RDTV e ao lado do presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso, João Batista de Souza. Lembrando que você pode colaborar com esse bate-papo enviando a sua pergunta, a sua dúvida ao nosso convidado, que a gente repassa imediatamente aqui no estúdio. Enquanto eu aguardo a sua participação, vamos ao nosso bate-papo. Obrigada e bom dia, presidente, pela presença mais uma vez aqui no RDTV. Bom dia. Presidente, nos fale um pouquinho sobre o que mudou nas unidades prisionais desde que o senhor esteve aqui no início deste ano. O senhor falava muito da falta de infraestrutura, de condições aos agentes penitenciários. Isso mudou? Olha, mudaram algumas coisas, digamos assim, foi capacitado aí o restante dos agentes penitenciários, né, para fazer a função armada. Conseguimos aí o tão sonhado colete, para dar um pouquinho mais de segurança para os servidores. Mas ainda temos vários problemas que vai demorar ainda muito tempo para se colocar, para se resolver no sistema penitenciário de Mato Grosso. Vamos enumerá-los então. Hoje nós ainda temos um problema crônico em torno de efetivo, tendo em vista que apesar da convocação dos mais de 1.300 aprovados e classificados do último concurso, nós devolvemos para a sociedade aí em torno de 600 policiais militares que faziam função armada no sistema. Então nós assumimos para si essa atribuição. Foi também rescindido o contrato aí dos mais de 400 agentes penitenciários contratados. Então houve apenas uma substituição dos contratados e dos policiais militares por esses aprovados e classificados no concurso público. Ainda temos unidades aí com estrutura precárias, né? Há necessidade de melhoramento na questão de armas, há necessidade de mais treinamento dos servidores, tendo em vista que não era uma cultura no sistema penitenciário, não era nossa atribuição fazer função armada. Então é necessário que se especialize os servidores para continuar fazendo o trabalho brilhante que eles vêm fazendo. Diga-se de passagem, nós conseguimos aí acabar com as rebeliões no sistema penitenciário. Reduzimos e muito o número de fugas, entrada de material proibido, como drogas, celulares, e há muito tempo que não temos conhecimento da entrada de armas
no sistema penitenciário. Hoje, o número de servidores está em quanto e em quanto seria o necessário para conseguir fazer essa cobertura ideal das unidades prisionais de Mato Grosso? Hoje nós temos 2.560 agentes penitenciários espalhados nas 65 unidades do Estado. Seria necessário pelo menos mais 500 agentes penitenciários. Há um estudo, aliás, há uma orientação do Conselho Nacional de Política Penitenciária, Política Criminal e Penitenciária, o CNPCP, que define que deve ter um agente para cada 5 presos. Se formos atender, né, estamos dentro. No entanto, esse levantamento não levou em consideração a questão da segurança externa das unidades, né? Porque para o CNPCP, agente penitenciário apenas faz o trabalho interno das unidades prisionais, a condução interna dos presos. E aqui não, nós fazemos a condução interna, a escolta, a contenção, e inclusive em alguns casos também o trabalho de inteligência e algumas recapturas. A gente fala muito que o sistema penitenciário já está superlotado, está inchado. O próprio Conselho Nacional de Justiça tem trabalhado no sentido de tentar revisar algumas penas para tentar liberar alguns presos. Como que os agentes penitenciários têm vivido essa superlotação nas unidades? A superlotação, ela dificulta ainda mais o trabalho de ressocialização, né? Para nós, principalmente no que diz respeito aos agentes penitenciários, a nossa função primária é garantir a segurança da unidade. E somos auxiliares aí aos demais profissionais no processo de ressocialização. Só que com a superlotação, você não tem espaço adequado para fazer o trabalho de ressocialização. Eu posso citar aqui a Penitenciária Central do Estado. Nós temos ali 850 vagas, chegando próximo de 2.000 presos. Há um risco muito grande para você tirar uma quantidade grande de presos para estudar, para trabalhar. Isso fica inviável dizer que vai fazer projeto de ressocialização dentro de uma unidade como a Penitenciária Central. E o pior de tudo é que o discurso que a gente ouve das autoridades é de desprisionalização, é de retirada desses presos lá de dentro, ou seja, sem trabalhar o preso, jogando ele de volta para a sociedade, ao invés de garantir a construção das unidades, abrir novas vagas, unidades com estrutura adequada, para que possamos colocar o preso para estudar, trabalhar e produzir algo de útil para a sociedade. Diante desse apontamento da falta de servidores para garantir essa assistência, esse trabalho nas unidades prisionais, qual tem sido a receptividade ou a resposta do governo do Estado para garantir esses investimentos? Hoje já passa, se eu não me engano, um orçamento de quase 200 milhões, seria isso? Gira em torno de 220 milhões o orçamento da parte da Secretaria de Justiça. Nós reconhecemos a boa vontade e a dedicação do secretário de Justiça e Direitos Humanos, doutor Luiz Antônio, mas também entendemos que algumas ações por parte da Secretaria de Justiça são totalmente equivocadas, né? Há uma necessidade de aumento do orçamento do sistema penitenciário agora para o ano de 2015, né, até para que possamos dar continuidade ao trabalho e tentar reverter a situação caótica que existe no sistema penitenciário de Mato Grosso. Nós sabemos que essa é uma situação geral no Brasil. Mato Grosso teve alguns avanços, mas infelizmente, devido à falta de prioridades no sistema penitenciário, é que a gente ainda esbarra aí em algumas dificuldades. Essa questão, por exemplo, da publicação da portaria da Instrução Normativa 02, é uma ação equivocada. Se nós estamos trabalhando no sentido de garantir a segurança, o Estado está fazendo a Instrução Normativa 02, só para a gente informar, é da questão da revista... Da revista íntima. Proibição. Por que é uma questão equivocada? Porque antigamente se discutia que para haver ressocialização era necessário os 3 pilares: a educação, a religião e o estudo. Nós entendemos que tem que ter também a segurança na unidade, a disciplina na unidade. Então, se não há disciplina na unidade, é a mesma coisa de você educar seu filho. Uma criança que não tem disciplina, ela não quer aprender, ela não vai aprender. Agora, se eu vou disciplinar uma criança de 2 anos, de 3 anos, um jovem de 16, 17, por que eu não posso disciplinar um adulto de 20, de 30, de 50, de 60? E essa portaria, ela acaba tirando a segurança das unidades, né? Sobre a discussão, sobre a justificativa da dignidade ao visitante, ao parente do preso. Só que essa portaria, ela acaba facilitando a entrada de material proibido, que hoje é proibido no sistema penitenciário. Nós tivemos aí recentemente a prisão de uma jovem em que ela falou para a polícia que o marido dela ligou e avisou: agora você pode vir que não pega mais. Os agentes estão proibidos de fazer revista. E a preocupação do sindicato não tem sido só com relação à questão da droga e do celular.
A nossa preocupação é principalmente com relação à entrada de arma no sistema penitenciário. Que hoje a facilidade para entrar arma é muito grande, já que eu não posso, né, fazer a revista. Inclusive, a Secretaria diz que o artigo 10º autoriza fazer a busca pessoal, que é o tatear na pessoa. No entanto, eles não levam em consideração a complexidade de uma penitenciária como Pascoal Ramos. São 600 visitantes que entram por dia de visita. Como que eu vou pedir para que ele autorize, e se ele não autorizar, eu vou devolver, ele não vai entrar? Imagina a quantidade de representações que isso vai gerar, né? E a quantidade de problema que vai ser gerado em virtude de eu ter que pedir autorização para o visitante. Eu posso fazer a busca pessoal em você? E aí eu tenho que lançar no livro o nome de cada um desses visitantes que ele autorizou e ele tem que assinar lá e pegar a testemunha. Então, quer dizer, complicou ainda mais a nossa situação e a nossa segurança nas unidades prisionais. Colocando essa situação relacionada à revista íntima, os agentes penitenciários têm sido ouvidos pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, já que vocês estão em contato direto com esses reeducandos e acabam entendendo, às vezes, as demandas, esses reclamos e os não reclamos desses reeducandos? Nesse caso da Instrução Normativa 02, não. Não foi ouvido. Ontem mesmo eu estive na Secretaria de Justiça, conversei com o Coronel Castro, que é o secretário adjunto, e eu fiz uma queixa nesse sentido. Olha, vocês não ouviram o agente penitenciário que está lá na ponta tirando o plantão para dizer se isso era execuível na unidade. Na verdade, o que eu entendo é que a Secretaria de Justiça ela atendeu a um anseio do Judiciário, da Pastoral Carcerária, dos defensores dos direitos humanos, mas não levaram em consideração a segurança da unidade. Esse fato aí não foi levado em consideração. Diante disso, presidente, há de se temer que de repente haja um motim, alguma coisa nesse sentido, diante da entrada não percebida de armas ou de drogas nas unidades? Com certeza. Hoje nós temos o controle total das unidades prisionais no Estado em termos de segurança. Existem os grupos de contenção que foram criados nas penitenciárias, né? A movimentação de presos é acompanhada por esses grupos de contenção. Eles não conseguem fazer o motim exatamente porque o grupo de contenção está ali. Agora, se entrar arma no sistema penitenciário, eles vão poder fazer frente ao grupo de contenção. Não tem rebelião no sistema penitenciário aí há mais de 8 anos. Motins, ano passado nós não tivemos registro e esse ano não tivemos registro de motim no sistema penitenciário. Algumas fugas, né, que foram reduzidas inclusive. Mas se entrar arma no sistema penitenciário, não tem como os grupos de contenção segurar esses presos. Isso a gente falando do poder de colaboração dos visitantes em levar armas ou drogas para dentro das unidades. Mas a gente também sabe de casos, de registros, de agentes colaborarem com esse tipo de situação. Como que o sindicato tem trabalhado nesse sentido? Eu sou favorável não só à revista ao visitante, como ao servidor também. Foi, inclusive, amplamente divulgado no início desse ano a prisão de um servidor na penitenciária central. Nós temos equipes de inteligência nas penitenciárias do Estado, e essas equipes elas vão fazendo o levantamento, inclusive houve presos e houve servidores, e vão investigando. Tanto que aquele agente penitenciário que foi preso, ele foi preso pelos próprios agentes penitenciários, que já estavam investigando ele há bastante tempo. Esse ano foram presos 3 agentes penitenciários no sistema penitenciário, dos quais 2 foram presos pelos plantonistas, pelos agentes penitenciários plantonistas, e o terceiro foi preso numa operação conjunta da Polícia Militar e os agentes penitenciários da Penitenciária Mata Grande. E, além disso, esse agente responde a algum processo? Como que funciona? Responde ao processo e, com certeza, agora compete à Secretaria de Justiça, a Corregedoria, né, fazer com que esse servidor responda e seja exonerado, seja demitido do caso. Ângelo de Oliveira justamente pergunta pelo chat porque o senhor comentasse o caso de corrupção de agentes prisionais e também do assédio de detentos que possui grande controle mesmo estando presos. Anderson, né? Ângelo, a corrupção no sistema penitenciário ela não é diferente de nenhuma outra instituição. Nós temos tentado cortar na própria carne, aqui no estado de Mato Grosso, exatamente para moralizar o sistema penitenciário. Que nem eu falei agora há pouco. 3 agentes penitenciários foram presos esse ano aqui, tentando levar produto não permitido para dentro das unidades prisionais. Eu garanto para você que se o Estado continuar fazendo os cursos de inteligência que está sendo realizado, se o Estado der estrutura ao sistema penitenciário suficiente, a gente consegue abolir do sistema penitenciário esses maus profissionais. O assédio dos presos,
as ameaças, que a princípio eles assediam financeiramente. Quando ele vê que o servidor ele não vai sucumbir, né, à questão financeira, ele ameaça. Ele faz as ameaças de morte ao servidor, aos seus familiares. Mas não é uma prática no sistema penitenciário, não é uma regra, é uma exceção. E nós temos trabalhado para que seja abolido essa prática no sistema penitenciário. Como os agentes têm trabalhado no sentido de averiguar, por exemplo, o uso de drogas dentro dos presídios? A gente sabe de relatos e denúncias onde isso acontece. Como que os agentes têm trabalhado no sentido de buscar, denunciar? Como tem sido feito isso? Olha, até alguns anos atrás existia uma máxima das autoridades da segurança pública de que cadeia tinha que ter droga porque acalma. Isso, na verdade, é uma filosofia burra. E nós estamos combatendo isso, tanto que a imprensa tem mostrado. As penitenciárias, principalmente aqui da capital, têm realizado diversas operações aí no sentido de retirar essa droga e celular de dentro das unidades. Nós temos aí ameaças constantes contra direções de unidades, contra servidores, a necessidade de uma vez ou outra estar remanejando o servidor de uma unidade para outra, porque ele fica muito visível, né, quando ele começa a bater muito de frente. Quando os servidores, diferente do que acontecia há muito tempo atrás, que não tinha esses grupos de contenção, o servidor percebia que um preso estava fazendo uso do celular e você tinha que fazer de conta que não estava vendo, porque não tinha respaldo e ele não tinha estrutura para ir lá dentro, buscar aquele celular e procurar outros. Hoje ele faz isso. Há uma constante ameaça contra os servidores, mas nós temos resistido, né, e temos segurado. Nós temos ameaça a diretores, a servidores, inclusive a mim, como presidente do sindicato. Temos vários boletins de ocorrência registrados de ameaça de morte, mas foi para isso que nós fomos, nós concursamos para isso, nós estudamos para isso e é para isso que estamos no sistema penitenciário. Diante dessa filosofia que o senhor citou, de que às vezes o uso de droga era usado nas penitenciárias para acalmar os reeducandos, não há nenhum trabalho dentro das unidades prisionais no sentido de recuperar esses dependentes químicos? Não, tratamento dentro das unidades prisionais não tem. É o que eu falei, se tivéssemos unidades estruturadas o suficiente, com certeza estaríamos trabalhando nesse sentido. Não é o que acontece hoje. O que nós trabalhamos hoje dentro do sistema penitenciário é a retirada dessa droga. Mas eu acredito que com as unidades segura, disciplinada, tem como criar setores separados dentro dessas unidades para fazer o tratamento. Mas aí parte do princípio do investimento. Não há como fazer nenhum trabalho, nem no sistema penitenciário, em nenhuma outra secretaria, se não tiver investimento. Tudo parte do recurso financeiro. Outra questão ligada à estrutura diz respeito à estrutura sanitária das unidades prisionais, as condições básicas de saneamento. Inclusive, a gente teve ano passado mais divulgado até um surto de tuberculose. Como os agentes têm trabalhado nesse sentido, em levar essas demandas para a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos? Olha, existe um setor dentro da Secretaria de Justiça, né, que fiscaliza essa situação. Inclusive, nós temos lá uma agente penitenciária, se não me engano, são 2 profissionais que são especializados nessa área, né, e inclusive já acompanhei eles em algumas penitenciárias, mas como eu falei, há necessidade de um investimento maior para que se corrija. Há uma superlotação. As estruturas não foram criadas para atender 2.000 presos, por exemplo, como o Pascoal Ramos aqui. O esgoto não suporta, as fossas não suportam. Há uma situação de risco lá dentro exatamente por isso. A gente estava falando agora há pouco sobre a situação do Centro de Ressocialização e da Penitenciária Central. Pelo fato de sair o maior número de presos no CRC para trabalhar, então eles respiram mais o ar fora. Na Penitenciária Central, a ociosidade é maior. Os presos, um cubículo que era para ter 8, tem 30, facilita a proliferação de doenças como a hanseníase, a tuberculose e a própria AIDS. E isso, com certeza, reflete no servidor. Nós temos alguns servidores hoje afastados, fazendo tratamento, inclusive, para tuberculose, para hanseníase. Nós temos servidor que não retorna mais a trabalhar, que está há 8 anos no sistema penitenciário, está com hanseníase crônica, e ele não tem mais a menor condição de retorno. Sofre dores constantes de uma doença que ele adquiriu dentro do sistema penitenciário. A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, assim como a de Segurança Pública, por meio da comunicação do governo do Estado, tem feito muita propaganda, falando dos investimentos, de efetivos. O próprio secretário de Justiça e Direitos Humanos tem anunciado a construção de novas unidades prisionais. Mas isso, de fato, corresponde à realidade, reflete no trabalho dos agentes prisionais? Olha, como eu falei no início, eu reconheço
há um esforço por parte do secretário de Justiça, mas infelizmente ainda há muito a se fazer. Reconheço a questão da compra dos coletes, há um certo investimento mínimo que está sendo realizado no sistema penitenciário, mas está longe do ideal necessário. A questão da saúde no sistema penitenciário ainda é um problema muito sério, não só para os presos, para os servidores, para os familiares e para toda a sociedade, tendo em vista que aqueles familiares saem de lá de dentro da unidade e trazem essa doença aqui para fora. Então há muito e há uma necessidade urgente de se aumentar, além da questão do efetivo, se melhorar as estruturas nas unidades. E com relação à construção de unidades, se pegar aí de 4 anos para cá, apenas uma unidade foi inaugurada, que foi o CDP de Pontes e Lacerda. Os 4 CDP de Juína, Tangará, Pontes e Lacerda e Peixoto de Azevedo, o convênio inicial, o primeiro convênio que foi realizado, data de 2006. A unidade de Várzea Grande, o convênio inicial era de 2007. E até hoje o Estado não consegue construir. Nós entendemos que o governo federal burocratizou muito essa questão das certidões, das construções. Depois veio o RDC, o regime diferenciado de contratação. Mas nós imaginávamos que com a publicação do RDC, iríamos conseguir fazer a construção dessas unidades. Ou melhor, a Secretaria de Justiça ia conseguir executar a construção dessas unidades. E mesmo assim, não conseguiu. Pelo menos é o que se propaga, né, presidente? É o que se propaga, mas infelizmente não consegue executar. A gente vai ver o ano que vem, o doutor Luiz Antônio, o Coronel Castro vão estar deixando a Secretaria ou não, depende muito do governo que está entrando, e quando for o ano que vem, a gente vai ouvir o mesmo discurso que foi feito em 2012, 2013 e 2014. Que estamos trabalhando convênios, conseguimos convênios lá em Brasília, né? Inclusive foi falado desde o ano passado para cá, do recurso para a construção de mais 5 unidades aqui no estado de Mato Grosso. Ano que vem nós vamos ouvir novamente. E há 5 anos atrás, quando foi falado, aquelas unidades que falaram que ia ser construído não foi construído. O que o senhor acha que falta? Olha, eu entendo que existe uma burocracia muito grande ainda por parte do poder público devido a todos os casos de corrupção. Mas eu acho que há necessidade também de se cobrar, priorizar mesmo daqueles que ficam responsáveis, né, para dar uma resposta, um feedback urgente, seja aí o judiciário acionando o executivo, né, seja o próprio executivo acionando a sua assessoria, né, mas há necessidade de se apontar de quem que é a culpa nesse momento. Ângelo de Oliveira pede para o senhor comentar a reeducação dos detentos, se existe algum programa em funcionamento. Já falou do caso da Penitenciária Central, comparando com o Centro de Ressocialização de Cuiabá. Nos fale um pouquinho se há algum programa de trabalho, né, de ambientação desses presos para o trabalho em alguma dessas unidades. Ângelo, na verdade nós temos aí várias unidades no estado de Mato Grosso que tem alguns projetos muito bons aqui. Eu posso citar, por exemplo, Primavera do Leste. Primavera do Leste é uma unidade que pode ser considerada padrão. A estrutura é muito boa, mas essa estrutura foi conseguida com apoio da sociedade, do Ministério Público. O diretor ele é muito bem relacionado ali na cidade. Nós temos várias outras unidades onde a direção da unidade, em conjunto com os servidores, buscam apoio, né, e conseguem, inclusive, firmar convênio com prefeituras, com empresas, para a saída desses presos. Em Rondonópolis, existia um projeto em que os presos saíam, né, para trabalhar na empresa de saneamento. Lá em Água Boa, os presos saíam para uma empresa de reflorestamento. Mas não é uma regra, infelizmente. Nós queremos poder apresentar aqui que pelo menos 50% dos presos no sistema penitenciário saem para fazer algum trabalho. Mas, infelizmente, não saem ainda por falta de estrutura. Falando em percentual, o senhor acha que em quantos por cento ainda não trabalham? Olha, eu acredito que em torno de mais de 80% dos presos no sistema penitenciário ainda não trabalham. Boa parte fazem serviços internos dentro da unidade, como servir alimentação. Eu não coloco aqui fazer cursinho de crochê como sendo trabalho. Para mim isso aí é arte e terapia para passar o tempo. Até porque a capacitação deles não tem ocorrido de forma efetiva, seria isso? Sim, eu vi um projeto muito bonito recentemente lá em Cáceres, onde o Senai colocou uma carreta do lado da cadeia e os presos saem para fazer curso de azulejista, de pintura. Esses presos, quando eles saírem do sistema penitenciário, eles vão poder trabalhar. Porque aí sim eles estão adquirindo uma profissão. Eu acho que trabalho é isso, adquirir uma profissão para que eles possam se manter quando sair do sistema. O fato deles não serem capacitados dentro das unidades prisionais reflete diretamente na reincidência deles no crime?
Com certeza, com certeza. Eu já vi vários casos de jovens que saem do sistema penitenciário e mesmo que ele não queira, ele continua sendo cooptado pelas organizações lá de dentro. Tem jovens que trocam 2, 3, 4 vezes de número de celular, porque os presos ficam ligando lá de dentro. Ficam ligando, às vezes o jovem sai e está passando necessidade aqui fora, porque ele não quer entrar no crime, e aí os presos lá de dentro ficam cooptando, olha, vamos fazer uma saidinha, vamos fazer isso. E muitas vezes, nós não estamos aqui também para julgar, né? Há presos costumados e os presos eventuais, tem pessoas que não adianta, eles vão morrer no crime, mas tem pessoas que se der a oportunidade eles vão sair. E tem pessoas aí que acabam voltando para o crime, porque eles veem que eles não aprenderam nada lá dentro. E ainda aprenderam que eles têm que ser o cara, eles têm que fazer parte de uma sociedade. Aquilo lá dentro é uma sociedade. É uma sociedade, digamos assim, de status. Eles têm um status, eles são do crime, como eles mesmos falam, né? É muito bom quando você pesquisa, quando você conversa, principalmente com os jovens que saem do sistema penitenciário, você aprende muito daquilo que acontece lá dentro. E a grande realidade é essa. A falta de estrutura mesmo no sistema penitenciário faz com que esses jovens acabem retornando para o crime e muitas vezes acabem morrendo durante o cometimento do crime. Como é o caso aqui, nós temos uma média anual de 380 homicídios na Baixada Cuiabana. Se for olhar, 80% são jovens que saíram, que estão no mundo do crime. Para encerrar nosso bate-papo, presidente, a gente tem a questão também prometida pela SEJUDI, Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, das tornozeleiras. Isso de fato vai ocorrer? Como os agentes têm lidado com isso? E acredita que de fato isso vai garantir segurança ou pelo menos um monitoramento desses reeducandos? Olha, o projeto é muito bonito e inclusive isso já acontece nos Estados Unidos e tem uma efetividade muito boa. A nossa preocupação é que a teoria ela se aplique na prática, né? Eu acho assim, dá para desafogar um pouco o sistema penitenciário com pessoas que não necessariamente teriam que estar lá dentro. Agora, existe toda uma situação a ser realizada. Tem que ter efetivo para estar fiscalizando, que já não tem. Nós temos que ter, sim, um compromisso, inclusive, não sei se será a Polícia Militar fazer o primeiro atendimento, ou se seria o próprio servidor do sistema penitenciário, para na hora que houver uma ocorrência, né, com relação a essa pessoa que está sendo monitorado, haja um atendimento emergencial. Se for detectado que houve um rompimento, se for detectado que houve o cometimento de um crime e que está naquele raio de cobertura daquele preso, ou melhor, daquele egresso, que essa unidade ela vai atender emergencialmente para evitar mais cometimento de crime por parte dessas pessoas. Se realmente o Estado der estrutura, seria maravilhoso, com certeza. Isso não foi definido ainda. Já existem alguns estudos e apontamentos, inclusive vai ser inaugurado hoje o centro de monitoramento. A nossa preocupação é que não acabe acontecendo como a lei de penas alternativas, né? Que aí vem o judiciário, o executivo e propaga aquilo como sendo a salvação para desafogar o sistema penitenciário. Não desafoga. As alternativas seriam as penas pecuniárias, pagar uma cesta básica, valor. Aplicar uma sanção um pouco mais branda, Isso. O caso Maria da Penha, por exemplo, a tornozeleira eletrônica, com certeza, se for feito do jeito que foi proposto, vai com certeza salvar vidas e evitar agressões aí às mulheres. Até porque tem 2 aparelhos que não podem chegar próximo de um raio ali. Então, para isso, é necessário esse monitoramento. Exatamente, tem que ser muito bem monitorado. E tem que ter a pronta resposta. Se houver realmente, for detectado ali, que a pessoa se aproximou do outro, uma viatura vai lá urgente para poder salvar a vida daquela vítima. O senhor foi reeleito presidente do sindicato para os próximos 3 anos. Para encerrar nosso bate-papo, qual é a situação, a demanda que não pode deixar de ser realizada pelo governo do Estado? Olha, nós trabalhamos no sentido de trazer para a gente as atribuições que eram realizadas por outras instituições, como a Polícia Militar, a Polícia Civil e outras, né? Então, assim, nós assumimos a responsabilidade de lutar junto ao governo do Estado para melhorar o sistema penitenciário. Mas há necessidade também de que o governo do Estado ele invista no sistema penitenciário. Tem que valorizar o servidor. Essa questão salarial, por exemplo, a gente lutou, conseguimos o mínimo. Tem instituições da segurança pública que chega a ganhar o dobro que o agente penitenciário, que faz questão da insalubridade e periculosidade? A insalubridade é uma celeuma que está aí, estamos tentando fazer com que se realize a perícia. Né? O adicional de risco de vida nós vamos tentar negociar com os próximos governos, né? E o aumento de efetivo e melhoria nas estruturas das unidades prisionais.
Nós podemos fazer muito pela segurança pública no estado de Mato Grosso, mas é necessário que o governo também nos dê essa estrutura, esse apoio, que invista, que nos auxilie aí nas capacitações que é necessário. O sindicato foi procurado pelos candidatos que disputam o governo do estado e quais foram as promessas? Olha, nós temos um protocolo de intenção que já foi apresentado para todos os candidatos ao governo do estado. Nós temos vários candidatos a deputado estadual, inclusive podemos dizer que tivemos sim apoio dentro da Assembleia Legislativa. Nós tivemos aqui, vou citar por exemplo, o deputado Riva foi um dos maiores apoiadores da evolução do sistema penitenciário. Então assim, a gente já protocolou tanto com o candidato Pedro Taques, com o Lúdio Cabral e com o deputado José Riva, os candidatos são para o governo do estado, quais são as propostas do sindicato para melhorias no sistema penitenciário e para a carreira dos servidores penitenciários. Todos foram coniventes com as propostas? Sim, inclusive alguns responderam no sentido de que as nossas propostas estavam no seu plano de governo. Certo, presidente, a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui na RDTV. Nós que agradecemos o espaço e estamos sempre à disposição. Bom, é isso. Obrigada e obrigada também pelas participações por meio do chat. Nos vemos de novo ao vivo amanhã, às 8h30 da manhã. Até lá.